Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 20 de setembro. Isaías capítulos 33, 34, 35 e 36. Salmo 64, Provérbios 23, 23, Gálatas 6, 1 a 10. E a música que estamos ouvindo durante esta semana é Então Virá o Fim. Amém. Subjugarei teus inimigos. Em nome de Jesus, comecemos aqui com Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Os sinais aqui ocorrerão, até que Cristo volte dando ao plano eternal total consumação. Prossigamos para o capítulo 33 de Isaías. Ai de você, destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade e abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima o cal. Como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam:
Quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos. Até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Jesus é o Senhor. Amém. Capítulo 34 de Isaías. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouça, que o mundo e tudo o que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura e de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue e o pó ficará encharcado de gordura, porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano das retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. A coruja e o corvo habitarão nesta terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de
avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão. Através das gerações habitarão nela. Amém. Na imagem conformados serão. Isaías capítulo 35. O deserto e a terra seca se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Ó Senhor Jesus, aleluia. Cristo o Senhor que reinará, pois com poder o conquistou. Capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz: confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você
puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para a destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaque lhes respondeu: você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Jesus é o Senhor. Em ressurreição outros filhos Deus ganhou. E Jesus, irmãos, que a sua plena imagem conformados serão, já predestinados à plena. Amém. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça, todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Amém. Seu cavaleiro a vitória conseguir.
Ele é o evangelho que à frente sai, poder e força divinais, não importando os demais. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 23. Jesus é o Senhor. Com esse versículo de Provérbios, nós concluímos a porção desse dia da palavra e concluamos aí ouvindo a canção Então Virá o Fim. Jesus é o Senhor. Então virá o fim da era dual, quando devolver ao Pai Jesus o reino conquistado lá na cruz, conforme Ele mesmo proferiu. Aguardem sobre julgarei teus inimigos, cujo reino já ruiu. Quando houver destruído todo principado também, toda potestade e poder como convém, necessário é que ele reine até que haja posto os inimigos todos debaixo de seus pés. Virá o fim quando afinal o testemunho dado for por meio dos que vivem o evangelho real. Será esse o sinal a definir a volta do Senhor e o reino a ser manifestado em poder aqui. Por meio da igreja, Cristo a tudo sujeitou, agora se renderá a Deus de tal ato autor, para ser tudo em todos, destruindo a morte assim, último inimigo enfim. Os sinais aqui ocorrerão, até que Cristo volte dando ao plano eternal total consumação. Mas entre todos eles ao sinal, que quando acontecer trará de volta o rei dessa era o seu final. Secretamente ele virá buscar os que aqui vivem sem véu, a realidade do reino dos céus, e os levará ao trono de Deus, onde publicamente voltarão, no mundo por vir governarão. Ressurreição outros filhos Deus ganhou, e Jesus, irmãos, que a sua plena imagem conformados serão, já predestinados à plena filiação, e assim Jesus tornar-se o primogênito entre muitos irmãos. Deus declarou a Cristo: Tu és meu filho.